Na aula de terça-feira, então, eu passei algumas atividades para você. Isso, ô Kaique, eu vou dar as notas de todo mundo hoje, tá? Eu já comecei, estou começando de frente para trás, assim, porque eu comecei na terça-feira e aí eu vou dar as notas para vocês, tá bom? Então vamos lá? Aqui, ó. Na aula de terça-feira a gente trabalhou com algumas perguntinhas e eu vou resolver algumas com vocês. Aquelas de terça-feira todas, comentar elas, e da lista eu vou fazer uma ou duas, que são mais difíceis, tá bom? Para a gente fechar essa parte de eletrostática, de potencial elétrico, e semana que vem, a gente já começa com a parte da eletrodinâmica, que começa com corrente elétrica, passa por circuito elétrico e essas coisas assim. Beleza? Essa aqui foi a primeira questão que vocês resolveram para mim. Não, Enzo, eu não vou passar a nota da prova ainda não, tá? Só semana que vem por aí, que eu tenho que somar as notas da prova ainda. Eu não somei, eu corrigi as questões, eu tenho que somar e eu acho que eu vou ter que passar elas para vocês pelo Classroom mesmo, tá? Porque pelo aplicativo da escola vai me dar muito mais trabalho para passar. E no Classroom eu vou lá e envio um e-mail para cada aluno, vocês têm um e-mail cadastrado lá, vocês vão receber a nota da prova no e-mail que vocês tiverem cadastrado no Classroom, tá bom? Mais fácil para mim, bem mais fácil. Então vamos lá, essa aqui foi a primeira questão. Considere um ponto situado a uma distância r de uma carga pontual positiva Q. Sendo V o valor do potencial estabelecido por esse ponto, responda. Então aqui, ó, tem uma carguinha Q aqui, qualquer, ela é positiva, né? Então a gente não sabe quanto que é o valor dela, mas há uma distância r, então tem livro que usa D, tem livro que usa R, não faz diferença. A letra que você usa para distância não faz diferença. Então nesse ponto tem um potencial elétrico V, e esse ponto está a uma distância R da carga aqui. A gente sabe que para calcular esse potencial elétrico V, a gente tem que fazer K vezes o valor da carga Q, dividido pela distância R ou D, depende da letra que você quiser usar. Letra A pergunta: duplicando-se R, quantas vezes menor torna-se o potencial V? Se eu fizer um novo potencial elétrico, K vezes Q, só que aqui embaixo eu dividi por 2 R's, você pode comparar. Esse novo potencial, ele é metade do potencial antigo. Então, V' é metade do potencial antigo. Por quê? Porque o potencial elétrico ele é inversamente proporcional ao R, a distância. Quando o R aumenta, o potencial elétrico diminui. Tá bom? Então, um é inversamente proporcional ao outro. Então, quantas vezes menor torna-se o potencial V? O V fica metade, né? Ele cai para metade do que era antes. E se o R for triplicado? Então, se o R for triplicado, vamos falar um V duas linhas. K vezes Q, dividido agora por 3 R's. Então, dá para ver que esse potencial V duas linhas, ele é 1/3 do potencial original. Tá? Então, se o R for triplicado, o potencial elétrico cai para 1/3 do valor original. Então, faça um gráfico, um desenho, né, um esboço do gráfico, mostrando o aspecto, faça um desenho mostrando o aspecto do gráfico V por R e como se denomina essa curva. Tá? Então, o V por R, né, considerando aqui ó, a superfície da carga como zero, e esse aqui é o zero. A superfície da carga como zero, à medida que eu afasto dessa carga, o potencial elétrico vai diminuindo. Tá? Essa aqui era para ser uma curva, né, bonitinha. Deixa eu tentar fazer uma curva mais bonitinha. Tem um recurso chamado, né, curva francesa, que você acha algumas... Deixa eu ver.
Essa curva ela chama hipérbole, né? Ela aproxima do eixo x, mas nunca vai tocar. E aqui ela aproxima do eixo y, mas nunca vai tocar ele, tá? Então, o potencial em função do r gera uma hipérbole. Ok? Alguma dúvida aí? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Essa acho que ninguém me perguntou mesmo. A carga pontual Q, pontual significa que não tem tamanho, né? Só isso. Mostrada na figura desse exercício, vale 3 microcoulombs. E as distâncias dos pontos A e B dessa carga são RA igual a 15 centímetros e RB igual a 45 centímetros. Suponha a carga no ar e determine. O K do ar, ele é aproximadamente igual ao K do vácuo. Tá? Não é igual, não, mas é aproximadamente igual. E vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Supõe, então, a carga no ar, determine o potencial elétrico em A. Então, o potencial elétrico em A eu vou chamar de VA. Para calcular o potencial elétrico em A, é só eu aplicar a fórmula. VA igual a K vezes Q, dividido pela distância que eu gosto de chamar de D, porque D lembra a distância, dA. Então, vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 3 microcoulombs. Então, você tem que colocar 3 vezes 10 a menos 6. E aqui está a distância do A, 15 centímetros. Centi é a centésima parte. Então, vai ser 15 vezes 10 a menos 2, porque tem que passar para metros, tá? Então, 15 centímetros em metros é 15 vezes 10 a menos 2. 15 vezes 10 a menos 2 metros. E esses 3 microcoulombs, eles são 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fazendo essa conta, você vai achar que o VA vale 3 vezes 9, 27. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a 3. E aqui vai dar 15 vezes 10 a menos 2. 27 dividido por 15, eu vou colar, porque eu estou sem tempo. 27 dividido por 15 dá 1,8. 10 a 3 dividido por 10 a menos 2 é 10 a menos 5, porque 3 dividido por menos 2 é 3 menos menos 2. Então dá mais 5, desculpa, falei. Tá? Então é 10 a 5. Então é volts, né? Unidade de potencial elétrico. Esse é o potencial elétrico do ponto A. Calcule o potencial elétrico em B. Faz a mesma conta, tá? Só que agora eu quero VB. Lembrando que a distância de RB é 45 centímetros. Então aqui a gente tem que lembrar que é 45 vezes 10 a menos 2 metros. Aí você faz VB igual a K vezes Q dividido pela distância DB. VB vai ser 9 vezes 10 a 9, dividido pela mesma carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, e dividido pela distância, que é 45 vezes 10 a menos 2. Então, VB vai dar 27 vezes 10 a 3, dividido por 45 vezes 10 a menos 2. Então, 27 dividido por 45 é 0,6. Então, 0,6 vezes 10 a 5 volts. Então, o potencial de A está aqui, potencial de B está aqui, e a pergunta da letra C é a diferença de potencial VBA. Cuidado com isso aqui, gente, ó. A ordem dos tratores altera o viaduto aqui, viu? É VBA. Então, eu pego o potencial VB e subtraio o potencial VA. Então, a diferença de potencial, ele te mandou chamar de VBA, eu prefiro chamar de U. U é diferença de potencial, mas não faz diferença a letra que você chama. Não. Então, VBA vai ser 0,6 vezes 10 a 5 menos
1,8 vezes 10 a 5. Então, você vai ter uma diferença de potencial negativa de menos 1,2 vezes 10 a 5 volts. Então, cuidado com isso. A ordem dos fatores altera o produto aqui sim, tá bom? Dúvidas nessa? Vocês estão caladinhos, vocês não estão dormindo não, né? Acorda aí, gente. Não, não, tá de boa aqui a ponte. Tá de boa, tá de boa. Toma um café bem forte aí. Aqui, Abud, só uma questãozinha. Ah, Eu peguei o 15 centímetros e transformei ele direto para metros. Aí ficou 0,15 metros. E aí depois eu passei para notação científica. Mas deu o mesmo resultado. Tem problema? não, você só fez as duas coisas. Para que você fez essa Então, só deu uma volta? complicadinha. Só complicou mais. Não precisa de problema não. Se você lembrar desses prefixos, né? Centi, deci, mili, micro, é mais Dá fácil. para fazer direto. Você já tira ele, igual o centi eu sei que é 10 a menos 2, então eu já coloquei ele aqui, ó. Esse 10 a menos 2 aqui, ele é o centi, né? Do Uhum. centímetro. Beleza? Beleza, valeu. Considere as cargas pontuais Q1 e Q2, tendo ambas módulos iguais a 5 microcoulombs. Então, a gente já sabe que isso aqui é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. De sinais contrários. Então, uma é positiva, outra é negativa. Qual o potencial elétrico V1 que Q1 estabelece em P? Então, ó, V1 é K vezes Q1 dividido pela distância de 5 centímetros, que é a distância D1. Então, V1 vai ser 9 vezes 10 a 9, que é o K, não falou nada, a gente usa o do vácuo, vezes Q1, positivo. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 2. Esse 5 aqui corta com esse 5 de cá, e aí vai dar o potencial elétrico V1, 9. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a 3, dividido por 10 a menos 2, 10 a 5. Então, esse é o potencial elétrico V1. Letra B. Qual é o potencial V2 que Q2 estabelece em P? V2 é K vezes Q2 dividido por D2. Agora, presta atenção, né? Se errar isso aqui é bobagem, né? Ó, vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes menos 5 vezes 10 a menos 6, que a carga Q2 é negativa, dividido por 15, porque é a distância que ela está daquele ponto, 15 vezes 10 a menos 2. Então, o potencial elétrico V2 é 9 vezes menos 5 é menos 45, dividido por 15 dá menos 3, e aqui vai dar 10 a 5. Então, esse potencial elétrico gerado por V2 ali é negativo. Então, aqui eu tenho o potencial elétrico V1, e aqui eu tenho o potencial elétrico V2. C. Então, qual é o valor do potencial elétrico V no ponto P? Tem duas cargas fazendo potencial elétrico aqui no ponto P. O potencial elétrico do ponto P é a soma desses potenciais, V1 mais V2. Se tivesse 3 cargas, mais V3, 4 cargas, mais V4. Então, você faz a soma. V1 vale 9 vezes 10 a 5, mais V2. Mais V2 é negativo. Então, a hora que eu somar ele, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma subtração. Então, VP vai dar 9 menos 3 dá 6, e conserva o expoente, que é 10 a 5 volts. Pronto. Como um era positivo e outro negativo, acabei tendo que subtrair os dois. 18. A figura desse exercício representa uma esfera metálica eletrizada em equilíbrio eletrostático. Considerando os pontos P e P' mostrados na figura, responda. Qual a intensidade do campo elétrico em P? Olha só. O P ele está dentro de um condutor. E dentro de um condutor, o campo elétrico é sempre zero. Então, resposta da letra A. Qual é o campo elétrico no ponto P? Zero. Por quê? Porque ele está dentro de um condutor. Então, o campo elétrico é zero aqui porque ele está dentro de um condutor. Então, dentro de um condutor, sempre o campo elétrico é zero.
Beleza? Letra B. O potencial em P é nulo ou diferente de zero? Ah, dentro de um condutor, o campo elétrico é zero. Beleza. Só que o potencial elétrico não é zero. Deixa eu só colocar aqui, ó. Dentro de um condutor, o potencial elétrico não é zero. O potencial elétrico é constante. Então, ó, a letra A fala que o campo elétrico é zero, porque está dentro de um condutor e tal. Na letra B, o potencial elétrico dentro do ponto P, ele é diferente de zero e constante. CTE significa constante na física. Por quê? Porque esse ponto está dentro de um condutor. Dentro de um condutor, o campo elétrico é zero, condutor eletrizado, né? O campo elétrico é zero, porém, o potencial elétrico não é zero. Bernardo perguntando assim, Abud, você pode falar o conceito de potencial elétrico de novo, por favor? Potencial elétrico, Bernardo, é a quantidade, os volts, né, que presentes em um ponto, é a quantidade de energia que aquele ponto fornece para você, caso você coloque uma outra carga ali. Então, vamos supor que eu fale que o potencial elétrico do ponto P é, sei lá, 100 volts. Significa que naquele ponto P eu tenho 100 joules para cada coulomb de carga. É 100 volts aqui eu chutei o valor, tá? Significa que se eu colocar aqui, nesse ponto P, 1 coulomb de carga, eu vou ter o quê? Eu vou ter 100 joules de energia. Se eu colocar 2 coulombs, eu vou ter 200 joules de energia para trabalhar, para fazer algum tipo de trabalho. Se eu te colocar meio coulomb de carga, eu vou ter 50 joules. E assim por diante, porque eu tenho 100 joules por coulomb. Então, em vez de ficar escrevendo joule por coulomb, a gente escreve volt. Esse é o conceito de potencial elétrico. Tá bom? E a letra C pergunta. E a diferença de potencial entre P e P'? Olha só, P'. Ah, eu estava falando do ponto P' o tempo todo, né? Mas P está dentro do condutor também, então dá na mesma. Tá? P e P'. Ambos estão dentro de um condutor. Então, o potencial elétrico de P', ele também é diferente de zero e constante. O potencial elétrico de P é igual ao potencial elétrico de P', porque ambos estão dentro de um condutor e aqui o potencial elétrico é sempre o mesmo valor. Qualquer ponto que eu pegar dentro de um condutor, eu vou ter o mesmo potencial elétrico sempre. Então, em qualquer lugar que eu pegar 2 pontos dentro de um condutor, a diferença de potencial, se eu pegar a diferença de potencial P e P', ela vai dar sempre zero. Beleza? Porque são números iguais. Então, se eu subtrair os dois, vai dar sempre zero. Suponha que o valor da carga na esfera do exercício anterior seja de 15 microcoulombs. Então, a gente já sabe que isso aqui é 1,5, né? 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E que seu raio seja de 30 centímetros. Então, também já vamos mudar isso aqui, que o raio dela é 30 vezes 10 a menos 2 metros. Considerando a esfera no ar, lembra que o K do ar é aproximadamente igual ao K do vácuo, então a gente pode usar aproximadamente, né, 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Calcule o potencial elétrico no ponto C, situado na superfície da esfera. Quando pede esse tipo de coisa, eu quero o potencial elétrico do ponto C. O ponto C está aqui na superfície da esfera e a esfera tem uma certa carga positiva, né, que a gente sabe que ela vale 1,5 vezes 10 a 6. O que eu faço? Eu vou fingir que toda a carga da esfera está localizada no centro dela. Então, eu vou fingir que eu tenho uma situação assim, que eu tenho uma carguinha pontual com carga Q, que a gente sabe quanto ela vale, e aquele ponto C, ele está a uma distância, né, que a gente sabe que é a distância do raio da esfera, né, e que toda a carga da esfera está localizada aqui, ó. É como, então, eu faço um exercício mental aí de fingir que toda essa carga
ficou concentrada aqui no centrinho da esfera, e aí eu faço a conta fingindo que o ponto C está a uma distância da esfera de raio R. Então, o potencial elétrico do ponto C é K vezes Q dividido por R. 9 vezes 10 a 9, que multiplica 1,5 vezes 10 a menos 6, dividido por R, que seria aquela distância, que é o raio da esfera, que é 30 vezes 10 a menos 2. Então, VC vai dar, vamos fazer as contas ali, 9 vezes 1,5, dá 13,5. E aqui dá 10 a 3, porque é 10 a 9 com 10 a 6, e embaixo vai ficar o 30 vezes 10 a menos 2. 13,5 dividido por 30 dá 0,45. E aqui dá 10 a 5. Vamos colocar só em notação científica, né? Então vai ficar 4,5, andei com a vírgula para a direita, subtrai 1 do expoente. 4,5 vezes 10 a 4 volts. Esse é o potencial elétrico do ponto C e de qualquer ponto na superfície da esfera, tá? Em qualquer ponto da esfera, da superfície dela, eu vou ter o mesmo potencial. Então aqui é VC, aqui também é VC, aqui é VC. Todo lugar na superfície da esfera que eu pegar, que vai estar equidistante do centro, né, que eu fiz essa brincadeira aqui, vai ter o mesmo potencial elétrico. VB, VB não, alternativa B. Qual é o potencial do ponto P e do ponto P'? É o mesmo potencial da superfície, porque é assim, ó, gráficozinho do potencial elétrico em função da distância que eu estou do centro. Vamos chamar esse ponto central de distância 0. Enquanto eu estiver dentro da esfera, eu vou ter o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ele é constante até o momento em que eu atinja uma distância que é igual ao raio da esfera. A partir desse momento, ele começa a cair, igual a uma hipérbole, e tendendo a zero, né? Se ele tende a zero, mas ele nunca atinge o zero. Então, antes de sair da esfera, o potencial elétrico tem sempre o mesmo valor, que a gente viu que é 4,5 vezes 10 a 4 volts. Então, a resposta, né? O potencial elétrico de P é igual ao potencial elétrico de P', que é igual ao potencial elétrico de C, que é igual a 4,5 vezes 10 a 4 volts. Então, antes de você sair de dentro da esfera, tá? O potencial elétrico tem o mesmo valor em todo lugar e é igual ao valor da superfície da esfera. Esse ponto aqui, né, ó, é aquele ponto que a gente calculou que seria o potencial elétrico VC. A partir da superfície que ele começa a cair. Tá bom, gente? Isso aqui é da lista de vocês que vocês têm que entregar ainda hoje, tá? Então, eu vou resolver essa para vocês, porque essa é complicada mesmo e não precisa, né, ficar tão a ferro e fogo, não. Então, tá assim. 3 esferas pontiformes do tamanho de um ponto, ou seja, o tamanho delas você pode considerar, eletrizadas com carga Q1, Q2 igual a mais Q e Q3 igual a menos 2Q. Vamos escrever isso na figura? Q1 e Q2 é mais Q e Q3 é menos 2Q. Estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio R e de centro C em uma região onde a constante eletrostática é igual a K0, conforme representado na figura. Considerando VC o potencial elétrico e EC o módulo do campo elétrico no ponto C, devido às 3 cargas, o valor de VC e EC são respectivamente, vamos começar pelo potencial, porque pelo potencial ele é uma grandeza escalar, né? É menos difícil. O que é o potencial elétrico VC? É o potencial elétrico gerado pela carga 1, mais o potencial elétrico gerado pela carga 2, mais o potencial elétrico gerado pela carga 3. Beleza? O potencial elétrico de Q1 e Q2, eles são iguais e positivos. Então, o potencial elétrico de VC vai ser, olha só, K vezes Q1 dividido pela distância D,
mais K vezes Q2 dividido pela distância D, menos K vezes Q3 dividido pela distância D. Por que menos? Porque Q3 é negativo. Então, o potencial elétrico VC, olha só, o que tem de comum aqui? Só para... vamos substituir nos valores, né? Isso aqui é um círculo, então, qual que é a distância de Q3 até o C? Isso aqui tá só para te enganar, né, gente? Porque a distância de VC até C também vale R. Concorda? Ou sem corda? Todos os pontos, né, aqui estão a uma distância R. Então vai ficar, ele mandou chamar o K de K0, né? K, quanto que vale Q1? É Q mesmo. Dividido por D, mais K0 vezes Q2 é Q também, dividido por D, menos K0, Q3 é diferente, né? Ele vale 2Q. Lembra que eu já coloquei o sinal de menos aqui, tá? Q2 dividido por D. Quanto que tá dando então, gente? K0, aqui ó. Ô, Abud, é menos 2Q, não? Então, mas é porque eu já coloquei o sinal de menos aqui. Ah, tá. Vamos Foi mal. colocar aqui mais aqui menos, só para não ficar para não confundir, né? Somando tudo e aqui coloco o sinal de menos, tá bom? Então aqui, ó, quando eu somar tudo, vai dar quanto? Bola, 0, não é? 2K0 sobre D menos 2K0 sobre D, dá 0. Então, o potencial elétrico no ponto C é 0. Então, não é essa questão, não é essa alternativa, nem essa alternativa. Então, ou é essa ou é essa. Beleza? Agora, qual que é o campo elétrico no ponto C? Campo elétrico é um vetor. Então, tem que desenhar vetores. Essa carga é positiva, ela faz um... Perguntinha? Nem a C? Ah, tem uma C ali também, eu nem vi. Valeu, Thiago. Nem C, isso mesmo. Então, aqui, ó, eu vou desenhar vetores. Essa carga Q2, ela faz um campo elétrico de afastamento aqui. Tá? Então, ela vai fazer isso aqui, ó, um vetorzinho para cá. A carga Q1 faz um campo elétrico de afastamento para cá. Vetorzinho. E a carga Q3, ela faz um campo elétrico de aproximação aqui, ó. Esse campo elétrico dela é até maior, porque ela tem módulo, né? 2Q, tá bom? Então você tem 3 campos, ficou ruim esse azul, confundindo com preto. Vou mudar de cor aqui, peraí. Ela faz um campo elétrico aqui, ó, de aproximação. Agora, campo elétrico, para quem não lembra, já tem um tempinho que a gente viu, campo elétrico ele é dado por K vezes o módulo de Q dividido por D ao quadrado. Olha para Q1 e para Q2. Elas têm a mesma carga e elas estão localizadas a uma mesma distância. Então, o campo elétrico gerado por Q1 é exatamente, o módulo dele é exatamente igual ao módulo de Q2. E eu tenho vetores opostos, tá vendo? O vetor gerado por Q1 é oposto ao vetor gerado por Q2. O que vai acontecer com eles? Eles vão se cancelar. O que vai sobrar? Julinha, a carga negativa ela faz um campo elétrico de aproximação. Carga positiva faz campo elétrico de afastamento. Tá bom? Então, vai sobrar só esse vetor aqui, ó. Só vai sobrar só o campo elétrico gerado por Q3. Então, o campo elétrico ali naquele ponto C é igual a K vezes o módulo de menos 2Q dividido pela distância ao quadrado, que é R ao quadrado. Então, vai dar K0, né, vezes o módulo de menos 2Q é 2Q, dividido por R ao quadrado. Então, o campo elétrico no ponto C, vou colocar na ordem corretinha, é 2K0 vezes Q dividido por R ao quadrado. Então, a gente fica com a alternativa E como resposta. Potencial elétrico é 0.
E o campo elétrico é dado por essa expressão. Por quê? Porque o campo elétrico de Q1 e Q2 têm o mesmo módulo e são opostos, então eles se anulam. Sobra só o campo elétrico gerado por Q3. Tá bom? Tranquilo? Beleza, gente? Então, até a nossa próxima aula. Amanhã é feriado, né? Vocês vão aí ficar em casa, divertir bastante. Dica de seriado para vocês aí. É um seriado bem bacana, assim. Chama Ozarks. Já ouviram? Já viram? É muito massa. É muito bom. Ô, Abud, você já pediu pra assistir Super Science Friends? Não. É legal? Você já viu? Não, nunca vi. Não. Super Science Friends? É a melhor coisa do universo, véi. Deixa eu ver aqui. É desenho? Médio. Não, é Adult Animation que eu vi aqui. E tem onde? Tem na Netflix? Tem no YouTube. Ah, no YouTube. É bacana. Vou ver então. Boa dica. Vou até me inscrever no canal aqui já. Ativar o sininho. É a melhor coisa. Beleza, velho. Ô, Lisa, o que eu tô indicando pra ele chama Ozarks. Ele é um tema bem adulto, assim, é sobre lavagem de dinheiro, mas é muito bacana. É bem tenso o seriado, assim. Muito legal. Pro M3 dá pra indicar, pro M1 já não pode, não, que é muito pesado. E o que quem me indicou foi o Thales? Foi o Super Science Friends. Então, galera, até mais. Tchau pra vocês. Até Tchau, Abu. Falou, Abu. Obrigada. terça-feira que vem. Tchau. É terça. Falou, Abud. Tchau.